galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula de hoje nós continuaremos o módulo do Office 2016, a versão mais atual do Office, correto? Na aula anterior nós falamos sobre o editor de texto, o Word, e nessa aula nós vamos falar sobre planilhas eletrônicas, né? Bom, o que eu preciso saber, normalmente as pessoas perguntam, professor, qual que é a diferença, da versão 2016 para a versão anterior, 2013 e 2010? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que a mudança, a mudança crucial de 2013 para 2016 é algo interno. Como assim algo interno? Não vai ser atrelado a funções, opções, né? A ideia principal da Microsoft foi melhorar a performance. Então, quando você tem a navegabilidade pelas guias, e pelos seus menus, pelos grupos, vai ser mais rápido. Outra coisa também que você percebe de cara com o Excel 2016, assim como todo o restante do pacote, é a questão de navegabilidade e rapidez, E uma coisa principal, que eles colocaram foi a questão de me ajude, Tem uma função, na guia em que todos os aplicativos da suite permite você pesquisar se você quer alterar uma fonte, se você está com dúvida. Então é como se fosse uma ferramenta de pesquisa. Então essa é a ideia principal. Primeiro, deixar a aparência mais colorida, mais forte, mais bonita, Até porque o Excel 2016, tanto o Excel quanto o PowerPoint quanto o Word, eles querem trabalhar com a visibilidade do Windows 10, que é algo que chama atenção, algo forte. Então essa é a ideia principal, beleza? Continuando também, algumas perguntas que sempre fazem é a questão seguinte: e a extensão do arquivo, Quando nós trabalhamos com algum aplicativo, ele gera um arquivo, esse arquivo tem uma extensão. Mudou? Não, continua a mesma extensão XLSX, beleza? E aí, da mesma forma que o 2013, não é porque ele gera uma extensão padrão XLSX, significa, que ele não consegue abrir, extensões anteriores. Consegue normalmente, ele consegue abrir extensões também XLS, tá? Então, ele consegue abrir a extensão do 2003, que é depois de 2003, 2007 mudou-se para a nomenclatura X e consegue abrir normalmente. Mas lembrando, o padrão dele é XLSX, beleza? Então, vamos conhecer a estrutura, Vamos ver a cara do Excel. O que se mudou? Primeiramente, você já nota, que já não é aquela parte mais branca, é uma cor mais viva, esse verde, E de cara também, como eu falei para vocês, vai ter essa guia, Professor, o que são guias? Guias nada mais é que o conjunto de opções maior, É como se fossem os departamentos, E o que acontece? As guias, nós temos arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão. E o exibir, que eu até destaquei aqui, ele mudou, Porque na versão do 2013 não era exibir, era exibição. Então, primeira mudança. E também foi se criado, uma nova guia que diga-me o que você deseja fazer, que é aquela tela de pesquisa que eu falei para vocês anteriormente. Você está com dúvida, por exemplo, alteração de fonte, qual que é a função tal? Então você vai digitar aqui. Todos os aplicativos da suite têm Word, PowerPoint, então todos vão ter essa guia nova. Seria uma ferramenta de busca, uma ajuda rápida, beleza? Bom, seguindo os mesmos princípios da versão anterior, ele vai dividido em acesso rápido. O que é o acesso rápido? São funções que você utiliza sempre, que é salvar, desfazer, refazer. Lembrando que assim como nas versões anteriores, você pode personalizar essa barra de acesso rápido, beleza? Bom, o nome, se você não salvou o trabalho, continua o mesmo, é pasta 1, tá? Lembrando, por que é pasta? Porque dentro do documento Excel você pode ter várias planilhas, Outra coisa também interessante, as guias e grupos continuam normal, O que mudou, na verdade, foi a questão das planilhas. Eu falei para vocês que uma pasta de trabalho, que é assim como o Excel salva os seus arquivos, podem ter várias planilhas, posso ter uma, duas, três, enfim. E aí o que acontece? No Excel 2013 era Plan 1, certo? Já no 2016 nós temos mais uma mudança, é Planilha 1. Então nós temos praticamente 3 mudanças cruciais. Quais são essas mudanças? Primeiro, a guia exibição foi para exibir, criou-se uma nova guia que diga-me o que você deseja fazer e o nome da planilha de trabalho,
que você está trabalhando atualmente mudou de Plan 1 para Planilha 1, beleza? O restante continua normal. O acesso rápido continua da mesma forma, as guias, que é a forma de trabalho, continua, os grupos, que seriam as funções detalhadas de cada guia, continuam a mesma coisa, e as células também continuam a mesma coisa. A título de curiosidade, né? O que é uma célula? Ela é a menor unidade de informação de uma planilha eletrônica. Ela é composta, né, por uma letra que faz referência à coluna, e ele é composta também, né, de um número que faz referência a uma linha, beleza? Então, se eu tenho A1, significa que ele está na coluna 1, na linha 1, beleza? Então, isso é para você saber. Professor, pode ser aparecer, por exemplo, em algum concurso escrito dessa forma, igual B? Pode, tá? Título de curiosidade, pode sim. Por que pode se aparecer em concurso igual a B ou igual a 1? Quando ele fala que é igual a B, significa que está selecionado toda a coluna B. E aí eu não estou falando de uma célula só, tá, gente? Quando eu falo igual a B, estou selecionado toda a coluna. Se eu falo que está selecionado igual a 1, significa que está selecionado toda a linha, perfeito? Então, números são linha horizontal. Letras são colunas na vertical. Então, essa estrutura você precisa saber, beleza? E aí, vamos responder uma questãozinha já para começar a aula, né, de forma produtiva, tá? Essa questão foi da Prefeitura do Rio Branco para o cargo de nutricionista, né, do ano de 2017, né, neste ano atual. E ele cobra o seguinte: no software de planilhas eletrônicas, né, Microsoft Excel, como se chama a unidade básica em que os dados são inseridos e armazenados? Então, a unidade básica seria a menor unidade, né, de informação dentro de uma planilha. E nós sabemos que é células. Então, tá aqui o gabarito. Não se é tabela, porque tabela é um conjunto, caixas não existe. Coluna é a formação da célula, né? E a planilha é o conjunto de informações. Então, você pode eliminar. Tá aqui o nosso gabarito, né? Resposta A, alternativa A, beleza? E aí vamos começar a estudar, né, cada guia, né? Lembrando que as guias têm várias funcionalidades, né? Eu vou passar para vocês aquilo que se cobra em concurso, tá, gente? Bom, quando se fala sobre página inicial, você precisa saber que é toda a parte de edição da sua planilha, tá? Então, tudo que você vai inserir, formatar, colocar cor, fazer um filtro, vai estar aqui dentro da página inicial. E quando se trata sobre página inicial, ela é dividida em grupos, tá? Todos os grupos praticamente caem em concurso público, tá, gente? Todos os grupos da página inicial caem em concurso público. Vamos começar pela área de transferência, tá? O que se cai quando se cobra a área de transferência? Duas coisas: o pincel de formatação, tá? E a questão do colar especial, tá? O que seria o pincel de formatação? Até coloquei o ícone porque eles cobram a questão de ícone. Esse pincel de formatação, ele serve para o seguinte: imagine que você tem essa célula aqui, por exemplo, J1, né? E aqui está aplicado a palavra Ana. A palavra Ana está aplicado a cor vermelha, por exemplo, e está colocado negrito, tamanho 15, certo? Imagine que você tenha na L1 aqui, por exemplo, a palavra João, certo? Só que João, deixa eu até colocar numa cor diferente, né? Só que a palavra João, ela está com a cor preta, né? Com tamanho 11, né? E não está negrito, por exemplo. O que você quer fazer? Você quer pegar as mesmas configurações que está aplicado em Ana e repassar para João. O que você faz? Você vai, seleciona o pincel da formatação. O que vai acontecer? Ele vai pegar todas as configurações de Ana e repassar para João. Significa o quê? Que você não precisa fazer configuração individualmente. É isso que se cobra na questão do pincel da formatação. Colar especial, gente. Colar especial é o seguinte: imagine só, eu estou pegando a Ana, estou copiando, correto? Só que a Ana tem um texto dentro dela, só que dentro desse texto tem várias formatações. Tem a cor vermelha, tem o tamanho de fonte, tem a questão do negrito. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar a Ana em questão e copiar somente o texto. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na área de transferência, clicar com o botãozinho aqui nessa setinha e falar colar especial. Uma vez que você coloca colar especial, você vai colar somente os
valores de dentro da célula, você não cola as configurações, beleza? Então essas duas coisas caem quando se trata sobre área de transferência. Fonte, gente. Fonte sempre cai a questão de negrito, itálico e sublinhado. Lembrando que tem os atalhos também, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, beleza? Negrito vai te dar um destaque nos valores da célula, itálico vai te deixar, né, inclinado e o S seria o sublinhado. Uma coisa também que já caiu em concurso, eles perguntam qual é a fonte padrão e o tamanho padrão, tá? Quando se abre o Excel, é a Calibre, né? Tamanho 11. Então, sempre quando se perguntar, que já cobrou, né, qual que é a fonte padrão, é a Calibre 11, beleza? Outra coisa que se cai muito é a questão de alinhamento, tá? A questão de alinhamento, o que eles cobram para você? Duas coisas: quebrar texto automaticamente e mesclar e centralizar. Eles cobram para você a questão de ícone. Ele vai te perguntar o seguinte: o que esse ícone faz no Excel, tá? A opção de quebrar texto automaticamente, imagine só, tem uma célula aqui, né? E eu vou colocar João, né? Só que no João, por exemplo, vai ficar feio, né? Porque o olho não permite, né, o espaçamento da célula. O que acontece? Eu quero deixar de forma que apareça toda a palavra. Então o que eu faço? Quebro o texto automaticamente. Então o texto vai ficar visível. Porque se eu não fizer isso, não aparece o restante da minha palavra inserida dentro da célula. Simplesmente vai aparecer Joa. Tá? Então quando eu quebro o texto automaticamente, ele vai quebrar a linha e vai aparecer o restante da minha palavra em questão. Beleza? Outra coisa interessante, eu tenho 3 células aqui, né? E aí eu coloquei João, por exemplo, né? E eu quero que João ocupe essas 3 células e fique centralizado, por exemplo. Então o que acontece? Quando eu clicar nesse ícone de setinhas para o lado, né, eu vou colocar em uma célula só e vai aparecer dessa forma. Então eu mesclei e centralizei. Beleza? Então, isso que seria a parte de mesclar e centralizar, e a parte de quebrar o texto automaticamente, você não deixa o seu texto deformado. Ele vai encaixar corretamente na sua célula. Isso cobra muito quando se trata da questão de alinhamento. Questão de número, gente. Número ele vai cobrar para vocês a questão de formato, tá? O formato eu abri, né, um slide específico para eles. Então eu vou pular a questão de número para depois a gente conversar. Formatação condicional, que é do grupo estilo. Por exemplo, imagine que você está fazendo uma tabela de notas, né? E aí você quer colocar uma condição quando aquela nota for abaixo de 5. O cara está com uma nota muito ruim, então ele está com nota vermelha. Então o que você faz? Você pode colocar uma formatação condicional conforme o valor da célula. E aí pode ser valor de cores ou o valor do dado inserido, certo? Então, aonde que eu aplico isso? Formatação condicional dentro do grupo estilos. Bom, nós vamos agora para o grupo células. O que permite o grupo células? Duas coisas. Você pode inserir uma célula nova ou você pode excluir uma célula. De modo que você pode inserir também uma coluna, inserir... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço
o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na La Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.